Mas eu não ficava olhando para os outros, eu ficava olhando para mim. Então eu tava sempre assim, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso, entendeu? Porque aí você não perde o foco. Confia no que você sente e vai. Se você sente que é certo, faz isso. Independentemente de quão adverso pode se colocar nesse lugar, porque parece que no final das contas a conta fecha muito bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moto Podcast. Eu sou a Isabela e meu moto é ser útil, transformar meu conhecimento em impacto real. E eu sou a Maísa e o meu moto é Be Brave and Bold. E hoje vamos falar um tema que parece simples, mas é um dos pilares do sucesso pessoal e profissional: disciplina. Disciplina não é sobre rigidez, é sobre consistência, propósito e presença. E é o que transforma intenção em resultado. E para essa conversa, a gente convidou duas pessoas que vivem a disciplina de jeitos bem diferentes. A Fernanda, que cresceu com a disciplina como base, e o Luigi, que com o tempo descobriu a beleza de ser disciplinado. E a nossa primeira convidada é a Fernanda, a executora que transforma a disciplina em propósito. Finalista olímpica em ginástica rítmica nos Jogos de Atenas, ela cresceu entre fitas, metas e movimentos precisos. Levou tudo isso para a sua vida. São mais de 11 anos de carreira internacional no setor aéreo, passando por Latam e Delta Airlines. Fernanda se reinventou e agora trilha uma trajetória para ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Hoje é Career Coach com mais de 15 certificações e uma missão clara: guiar profissionais que se sentem estagnados a se tornarem confiantes, respeitados e promovidos. Em tudo que faz, ela une a mente analítica à sensibilidade humana. É metódica sem ser rígida, determinada sem perder a doçura e tem uma presença que inspira foco e acolhimento ao mesmo tempo. Ela é daquelas pessoas que olham o todo sem perder o detalhe. Traduz propósito em plano, plano em ação e ação em resultado, com elegância de quem aprendeu a equilibrar performance e presença. Fora do trabalho, é esposa do Caio e mãe da Gabi e do Bubu. E encontra na família o seu centro. Entre a carreira corporativa e uma sessão de mentoria e outra, ainda cabe tempo para boas risadas, aprendizado constante e os pequenos rituais que fazem a vida ter sentido. Fernanda, muito obrigada por topar fazer parte aqui desse episódio com a gente. Aí o prazer é meu, tô amando, tô super animada e amei a sua introdução, achei sensacional. Você me leu, assim, né, através de tudo que a gente já conversou, do Instagram, mas assim, que olhar, assim, que leitura que você fez, assim, muito certeira. Eu sou exatamente isso, eu sou essa pessoa que é detalhista, mas ao mesmo tempo ela é humana, então achei maravilhosa. Obrigada, eu tô super animada de estar aqui hoje com vocês. Muito bom. E o nosso segundo convidado é Luigi Sonsim, o estrategista que transforma propósito em performance. Economista de formação, profissional de pôquer por vocação e empreendedor por essência, Luigi sempre foi movido por um impulso: entender como as pessoas pensam, decidem e constroem abundância. Da mesa de jogo ao mundo dos negócios, ele desenvolveu uma habilidade rara: unir disciplina, sensibilidade e visão de longo prazo em tudo o que faz. Sua trajetória é marcada por reinvenção. Começou no pôquer como jogador, depois virou mentor, fundador e sócio de equipes, passando por altos e baixos que moldaram sua resiliência e método. Fundou o Mental Easy, plataforma de cursos online que formou dezenas de novos profissionais e hoje lidera uma pool que multiplicou seus resultados ao longo dos anos. Não apenas por técnica, mas por cultura, ensinando que sucesso é consequência de equilíbrio mental, emocional e físico. No trabalho, Luigi é o tipo de pessoa que honra o tempo, o próprio e o dos outros. Constrói relações baseadas em confiança, princípios e visão de longo prazo e acredita que parceria só faz sentido quando é ganha-ganha. É pragmático, mas também intuitivo, analítico, mas guiado por propósito. Fora das mesas e dos números, cultiva o autoconhecimento com a mesma seriedade com que encara seus projetos. Valoriza o silêncio, o corpo em movimento, a alimentação consciente e a espiritualidade. Pilares que sustentam sua rotina e sua clareza.
Para quem convive com ele, Luigi é intensidade com propósito, um visionário disciplinado que ancora no próprio eixo antes de transbordar para o mundo. Luigi, muito obrigada aí por topar fazer esse papo aqui junto com a gente. O prazer é meu. Grande satisfação estar aqui. Tô animado para explorar o que cada um enxerga sobre disciplina. As coisas que eu mais gosto é de aprender, então não tenho dúvida que hoje vai ser um prato cheio para isso. Muito bem, eu tô animadíssima, porque eu, ao contrário de vocês dois, não sou disciplinada. Então eu espero em cada podcast ir aprendendo aqui um pouquinho mais para ver se eu tomo jeito, entendeu? Teve um episódio que foi com alta performance, a gente falou sobre alimentação, eu já deixei de comer salsicha. Sim, eu comia salsicha até esses dias atrás, entendeu? Eu não tinha essa vergonha na cara e agora tô tomando vergonha na cara. Então, vocês também estão aqui para isso. Operarem um milagre de me transformar numa pessoa um tiquinho mais disciplinada. Combinado? Combinado. Deixa eu começar aqui com você, Fernanda. A disciplina começou para você muito cedo, né? Com essa rotina de atleta e ter essa constância aí diária. E como que essa fase te ensinou e o que ela te ensinou sobre a ter foco e a superação? Então, assim, eu comecei muito cedo, né, como atleta profissional. Na verdade, assim, eu comecei com 4 anos fazendo balé. Então, já com 4 anos, eu fazia balé 2 vezes por semana. Assim, era só na brincadeira, era tranquilo. Mas aí, com 7, eu comecei a treinar, né? E aí, eu também ainda treinava no colégio, era uma coisa mais tranquila, mas eu já tinha que conciliar. Então, eu tinha 7 anos de idade, eu já tinha que começar a conciliar, né? Era bem pequena. Mas com 9, eu entrei num time, né? No Clube Sírio. E nesse time, eu comecei a treinar 5 vezes por semana. E eu tinha apenas 9 anos. Então, o que aconteceu? Meus pais, desde pequena, eles falaram assim para mim: Fernanda, você quer fazer a ginástica rítmica? Tudo bem, mas você também precisa ir bem no colégio. Então, se você não for bem no colégio, você não vai fazer a ginástica rítmica. Então, eu aprendi desde cedo que ou eu tinha disciplina, ou eu não ia fazer o que eu mais amava, que era fazer a ginástica rítmica. Então, desde pequenininha, eu fui aprendendo, ok, como que eu posso ser mais eficiente? Eu não tenho todo o tempo do mundo para estudar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que prestar atenção na aula, né? Eu nunca, gente, no colégio, era muito interessante, eu não tinha tempo de estudar, porque eu estava treinando. Imagina, eu treinava 5 horas por dia, né? Então, assim, não existia tempo. Então, como não tem tempo, o que eu ia fazer? Eu prestava atenção na aula. Eu estudava, juro por Deus, era 30 minutos. Se eu tinha uma prova, era alguma coisa assim, eu estudava no tempo que eu tinha, que era 30. E aí eu aprendi que, assim, a gente tem uma capacidade gigantesca e não é tipo assim, sou eu, são todos os seres humanos, né? Todos nós temos uma capacidade gigantesca. E quando você tem a disciplina, não tem como dar errado, sabe? Porque você vai criando, você vai aprendendo, você vai estruturando, você vai seguindo e você avança, né? Então, assim, eu aprendi isso desde pequenininha e eu aplico isso até hoje e continua dando certo, continua dando resultado. Muito bom. E você, Luigi, no seu caso, acredito aí que a disciplina não começou assim tão pequena, com um hábito natural. Quando que ela passou de ser uma obrigação para uma escolha? O que mudou na forma como você vive, trabalha? A Fernanda falou, eu me lembrei quando, de fato, eu comecei a ser disciplinado. E foi bem parecido com ela, que estava na faculdade. Durante a infância, né, uns anos antes, eu sempre fui meio rebelde, vou colocar dessa forma, palavra educada para falar como eu me comportava. E não gostava muito de receber ordem, né? Então as pessoas acham que disciplina é você se cercear, se você se auto-restringir, e eu odiava isso com todas as minhas forças e não aceitava. Até que eu aprendi a jogar poker com 15 anos, então eu nunca fui muito de estudar, sempre ia bem no colégio. Com 15 anos eu aprendi a jogar poker e descobri que dava para estudar poker, que era um esporte. E aí eu criei o hábito de ler. Eu tive a felicidade de viajar para fora. Falei, nossa, o mundo é muito grande, então se eu quiser continuar viajando, eu vou ter que ter um trabalho próspero. E aí eu voltei pro Brasil, passei na faculdade, e na faculdade, então do segundo pro terceiro ano, gostei de ler, criei o hábito de ler e estudar, e entrei na faculdade. Então foi uma mistura de ter uma motivação intrínseca, quero estudar, porque eu gostei de estudar poker, então achei uma coisa que eu gostava de estudar,
gostei de ler, comecei a estudar para outras coisas no colégio, depois na faculdade. E aí na faculdade eu me apaixonei muito por 4 coisas, né? Minha namorada, o movimento estudantil, que era a política da universidade, o curso, eu tive professores muito bons no primeiro ano, e pesquisa. E a pesquisa, parecido com a Fernanda, se você não tiver uma certa nota, você não pode pesquisar e ganhar bolsa. Então eu não podia pegar nenhuma DP. E foi aí que eu comecei a ser bem disciplinado. Eu aprendi o método de anotação, de revisão, de desenho, para assimilar mais informações por associação mnemônica. Então foi ali quando eu tinha 17 anos, primeiro ano da faculdade, mas vim desse background de 100% rebelde, negando a restrição com todas as minhas forças. Aí eu entendi que, puta, na verdade, se você se restringe em certo limite, você abre as possibilidades ali na frente, né? Então acho que a disciplina vem bastante por aí. Pra você troca uma coisa, só que você tem que querer algo mais, né? E tem que ser algo que alimenta a sua alma, sabe? Que te expande. As pessoas, elas geralmente sabem, puta, eu não sou disciplinado, porque você não tá fazendo algo que você realmente gosta, né? No fim das contas, você olhar, bate um pouco ali. E esse foi um pouco meu início. Muito bem, então você desde da faculdade, porque você antes já Né? gostou de poker, eu achei que tinha vindo depois. Foi na faculdade, e aí depois da faculdade eu decidi, tava na dúvida se eu ia fazer mestrado ou trainee, e aí aconteceram umas sincronicidades, falei, putz, se eu jogasse poker, que era o que eu queria fazer antes da faculdade. E aí eu falei, com a disciplina, justamente com a disciplina que eu desenvolvi na faculdade, porque na faculdade eu tive muito êxito, de tanto dentro da sala de aula, como fora da sala de aula, na vida pessoal. Aí eu falei, eu olhei pra frente e falei, acho que esse é um caminho que eu quero seguir. E refletindo sobre a nossa conversa, eu acho que você tem que ser disciplinado em algumas poucas coisas que realmente importam. E aí, olhando para minha trajetória, eu fui nessas 3 coisas que eu pensei, e a primeira delas é você ser disciplinado em entender quem você não quer ser e em quem você quer ser. Eu estava no último ano da faculdade, convivi com todos os professores de vários cursos, porque eu participava da política da universidade, e professores titulares, diretores de centro, caras que tinham certo, e mulheres também tinham certo poder dentro da universidade. E eu falei, putz, eu não quero ter essa vida quando eu tiver 60 anos. E o jeito de você saber o seu futuro é só você olhar quem tá na sua frente, né? Tudo bem, a gente tem a nossa individualidade, mas não vai fugir tanto do ambiente. E aí, eu não quero ser, apesar de amar estudar, eu não quero ter esse estilo de vida no futuro. E aí eu olhei pros bancos, né, que geralmente é o trainee do economista, falei, quero ter esse estilo de vida? Não. E aí, na época, tinha um jogador de pôquer muito bom que conectava. Eu falei, quero ter esse estilo de vida, tenho a motivação intrínseca. E como eu já tinha sido muito disciplinado, eu falei, bom, se eu colocar essa disciplina daqui no poker, vai dar certo. E aí, corta uns anos pra frente, as coisas vingaram. Então você tem que ser disciplinado, ao meu ver, né? Em você entender quem você não quer ser. Porque você entende quem você não quer ser, fala, ok, aqui eu me recuso, sabe? Comer capim eu não vou, quero ir para outro lugar. Quem eu quero ser? E aí isso já orienta fortemente as suas pequenas decisões que parecem disciplinadas. A pessoa, vai treinar. Pô. Se eu estou querendo ser um atleta olímpico, eu posso querer treinar. Se eu estou fazendo isso só porque meu pai mandou, é 0 chance de eu treinar. Então, acho Posso que é fazer um por aí, comentário? Porque Claro. eu acho muito interessante, assim, você ter trazido essa abordagem de o que você não quer ser, né? Então, para você veio com essa abordagem, primeiro, assim, o que não quer ser, para mim sempre foi o oposto, o que eu quero ser, né? Então, vinha muito assim, eu imaginava, né, assim, quando eu era criança, eu tinha 9 anos, né, quando eu fui treinar no Clube Sírio, eu conheci uma atleta olímpica. Então, eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu quero competir uma Olimpíada, entendeu? Eu olhei e falei assim, é isso, é sobre olhar o além, você precisa ver aquelas pessoas que já atingiram, você trouxe isso, mas o meu foi sempre assim, eu olhei para ela e falei assim, eu quero isso. E daí, com 9 anos, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou competir as Olimpíadas. E a minha mãe falou, filha, mas né, da onde que você tá tirando isso? Porque não tinha nenhum familiar, não tinha ninguém ao nosso redor. Aí eu falei, não sei, mãe, mas a gente, né, vamos dar um jeito. Honestamente, com 9 anos, eu nem achava que eu era capaz, né, e durante o processo inteiro eu duvidei, mas eu ficava com isso na cabeça, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, né. O meu foi muito assim, a disciplina criada, tipo,
procurando uma meta, né, atingir uma meta, mas essa meta era baseada com uma paixão e com um propósito, que você também traz sobre isso, né, alinhar a meta, o seu objetivo com o seu propósito que te move, né, que aí você fala, legal, eu vou ter essa disciplina para atingir o resultado que eu quero. E aí depois eu tinha duas visões, né, quando eu era criança, eu era essa menina que competia às Olimpíadas, mas eu também era uma menina que ia ser uma mulher de negócios, né? Então foi isso que me moveu depois para virar uma administradora, né? E hoje eu abri minha empresa, né? Hoje eu tenho, né, minha própria empresa, mas foram tipo pensando no que eu queria ser e aí eu usei a disciplina para atingir o que eu queria ser. Então E agora você falando dessa disciplina do atleta, principalmente do olímpico aqui, é muito intensa, né? A gente está falando de uma linha muito além, né, desse processo. E tem o que eu imagino, na verdade, queria perguntar para você, que eu sou zero olímpica, atleta nunca fui. Mas eu imagino que quando você fica muito nesse ritmo de alta performance, que a gente está falando de alta performance e aí a disciplina para atingir essa alta performance. Quando você saiu do mundo do atletismo aí, quando você foi para a vida corporativa, você ainda levou isso desse toda vez ter que ter alta performance, muita disciplina e se cobrou muito? Como que foi essa virada assim de carreira e de como você levou isso para sua vida? Eu levei, né? Só que eu também aprendi que eu precisava ter um equilíbrio em relação a isso. Porque o que acontecia? Eu estava sempre muito focada em resultado. E aí eu tinha líderes que viravam para mim e falavam, Fernanda, a gente não quer os seus 200%. A gente não precisa dos seus 200%. Você pode entregar 100%. E que tá tudo bem, ou você pode entregar 110. Então, às vezes eu era muito intensa e isso também não me ajudava, porque eu tava sempre entregando muito além. E quando você entrega muito além, não é que a empresa vai te reconhecer todo esse além, entendeu? E eu fui aprendendo isso, e eu vivi esgotada, porque eu tava sempre entregando. Então, eles sempre me colocavam nos projetos mais difíceis, nos mais complexos, porque eles sabiam que eu ia lá e fazia. Então, sempre teve, tipo, os prós e os cons, né? Assim, realmente. E eu tive que aprender várias coisas em relação a isso, aprender que eu precisava também pegar mais leve. Eu exigia muito das pessoas, que as pessoas também, então, como eu entregava meus 200%, eu também exigia que as pessoas entregassem os 200%. Sim. E isso não era uma realidade, né? Então, eu tive que aprender. Mas eu só posso dizer que, assim, é muito positivo você ter disciplina, né? Porque até assim, quando você se torna uma mãe, né? Quando você, né, é mulher, se torna mãe, você trabalha, você cria um sistema, né? Aqui nos Estados Unidos eles falam muito assim, um system, you build a system, né? Que funciona para você. Então eu consegui inserir a disciplina, né? Criar uma rotina para mim, que era uma rotina sustentável. Eu deixei de entregar tanto na empresa porque eu não precisava daquela entrega. Eu chegava para os meus líderes e falava, então, olha, eu só estou entregando 20% do que eu poderia estar entregando nessa vaga. Daí eles falaram, Fernanda, você se cobra demais. E aí eu comecei a falar, gente, eu tenho uma distorção aí que eu preciso prestar atenção. E aí eu comecei a ser estratégica. Eu falei, beleza, eu não preciso ir nesse nível de atingimento, mas eu posso o quê? Ter mais flexibilidade, ter mais rotina com os meus filhos, focar na minha saúde. Então eu comecei a mexer. Mas assim, eu precisei ir para o burnout para aprender. Entendeu? Sim, sim. Precisou passar do limite para conseguir descobrir que tem um limite ali, né? E tem um limite, exatamente. Muito legal. Heloísa, você falou um pouquinho, né, de disciplina e liberdade, que parece um pouquinho oposto, mas você fala um pouco que um alimenta o outro. Como que você encontra esse equilíbrio na prática? Eu vejo que se você tiver uma direção clara do longo prazo de o que você quer ser, e quais são as coisas que você quer sentir na vida, quais são os seus valores, o que você aceita como mínimo em várias áreas, o que você aceita como mínimo na sua parte afetiva, o que é o ideal, o que é o mínimo na sua parte de aventura, na sua parte de ambiente, você consegue ser flexível no meio do caminho. Então, para mim, como eu valorizo muito liberdade, eu não, e era um pouco rebelde, não gosto muito de me sentir muito preso. E aí a forma que se tornou funcional foi ter essa visão clara e no meio do caminho ser flexível.
sabe? Então, a questão a segunda parte da disciplina que realmente importa para mim é você ter uma disciplina macro, a sua direção ser bem disciplinada. E eu passei por uma experiência em 2017, quando as coisas estavam bem difíceis, assim, né? Os boletos chegando, o dinheiro não entrava. No começo de uma carreira nova, você está incerto sobre várias coisas, porque realmente você não está fazendo ainda as coisas que tem que ser feitas, porque você não sabe. Então, você faz o seu melhor até você achar um novo melhor. Uhum. E tava bem desafiador. E eu sempre tive um mentor, logo que eu entrei no poker, tem um professor muito bom de off-poker, de vida, e ele me sugeriu um exercício, que é a famosa janela de Johari, né? Vocês já escutaram esse? Que você Não. é como se fosse uma jaqueta, então você consegue saber que cor é essa daqui, né? Atrás você não tem certeza que é verde, porque você não enxerga. Então, aqui você vê esse meu traço de disciplina, eu também vejo. Atrás, vocês enxergam ou não enxergam. E tem dentro que eu enxergo e vocês não enxergam. E tem a parte também que nenhum de nós enxergamos. E aí me perguntei, né? Você, Maísa, me escreva com 3 palavras. Como você acha que eu sou? E na época, como eu estava muito frustrado, eu não conseguia enxergar que eu era muito disciplinado, porque parecia que começava cada etapa e não concluía. E eu perguntei para 21 pessoas. 17 falaram disciplinado, persistente. Aí eu, caramba. Porque eu sou bem disciplinado, sou bem disciplinado nessa direção macro, mas no curto prazo, como a vida vai te mostrando, e também como eu tenho esse valor de liberdade alta, eu vou flexibilizando. Então, eu vejo que, sim, no fingir dos ovos, né, no bottom line ali, se você tá colocando energia aqui, você não tá colocando energia ali. A gente não pode ser utópico e falar, não, tudo se complementa, né? Os excludentes, é excludente ou não é, certo? Então, sim, tem um trade-off a ser feito. A disciplina de curto prazo, você ir pra academia e não comer um Big Mac, você tá abrindo mão do Big Mac, óbvio, evidentemente. Mas existe um lugar onde as coisas se retroalimentam. Então, pra mim, sempre foi ser flexível, sabe? E escutar muito o seu feeling. Eu tive muita satisfação em confia no que você sente e vai. Se você sente que é certo, faz isso. Independentemente de quão adverso pode se colocar nesse lugar, porque parece que no final das contas a conta fecha muito bem. Então, a disciplina de curto prazo, ela tem que ser feita, mas ela não pode destruir sua liberdade. Porque a sua liberdade é a sua coisa mais preciosa. Uma frase de um professor que eu adoro, que a sua liberdade é o seu bem mais precioso. Se a liberdade conflitar a disciplina, vai pela liberdade. Só que se você tem a sua visão clara, em algum momento você fala, bom, esse caminho tá me levando para onde eu quero ir. E a maioria das pessoas não tem isso, né? Então se você une isso que a Fernanda falou, quem eu quero ser? Naturalmente você vai se tornar disciplinado. E a disciplina não é só na micro coisa, né? Então essa disciplina macro, e no curto prazo eu me permito. Porque eu sempre gostei de liberdade. Muito bom. Eu uso um novo conceito agora, porque eu tenho esse lugar da liberdade também. Para mim, ficar presa é uma sensação ruim. Por exemplo, mesmo se eu ficar num lugar muito tempo, eu me sinto uma planta, como se eu tô plantada ali, eu não consigo me mexer. E aí me dá um pouco essa sensação de desespero. E aí eu entendi que agora é como se fosse... Tem coisas rígidas e coisas flexíveis. Então, assim, rígido é fazer atividade física. Flexível é qual atividade física? Então é tipo colocar rigidez num lugar e você flexibilizar no outro de tipo onde você acredita que importa, mas aí como você vai executar isso não precisa ser necessariamente assim, não, vou todos os dias às 7 da manhã fazer essa atividade específica. Isso une para mim, né, um pouquinho esses dois mundos. Tem uma outra frase que eu adoro, que é muitos que se desapegam estão apegados na ideia de desapegar. Então, às vezes, a minha liberdade é a minha maior prisão, sabe? Tem esse paradoxo ali de, às vezes eu tô preso na corrente de ser livre. E já me coloquei nesse lugar algumas vezes. E a vida ali entre 8 e 80 você vai aprendendo a lidar, né? E sobre a disciplina, às vezes as pessoas começam e querem fazer muito no máximo. E eu acho que alta performance é bastante sobre ser longevo. Eu acho que as pessoas mais velhas mostram isso na prática, né? Não sei como é ser pai ainda, mas imagine quando você tem um filho, você fala, você começa a pensar em 30, 40 anos, né? Não em 3 anos. E aí você fala, ok, como eu faço para viver performando por... E aí as coisas ficam mais estáveis, né? Menos voláteis, né?
E, gente, toda essa conversa, assim, né, eu sou coach de carreira, mas na verdade eu sou coach pra tudo, né? Então, assim, eu fiz, durante esses 7 anos que eu morei nos Estados Unidos, eu fiz muito curso de autoconhecimento, né? Então, como é importante, e Luíde, por isso que eu tinha essa pergunta sobre você, que você falou muito sobre usar a sua intuição. E homem, geralmente, não é muito de usar a intuição, né? Mais racional e tudo mais. Depois eu quero que a gente se aprofunda Legal. mais pra aí, se puder. Com Claro. certeza, aqui é livre. E aí, a Aqui- Isabela? Ela tá falando de autoconhecimento, viu? Sabe, ela já tá brilhando, mas já tá aqui, ó. Esse assunto E, todo mundo aqui ama, né? Eu acho exato. que eu aprendi. Meu professor, ele é professor de meditação, então desenvolvo bastante minha intuição através disso, da prática do yoga em si e como você aplica isso na vida, nos relacionamentos. Mas, se for olhar, eu de fato aprendi com a minha mãe. A minha mãe, ela é muito criativa. Então, você se permitir ser criativo, naturalmente obriga a ser intuitivo. Minha mãe sempre foi muito de papelaria, de ter papéis muito bem organizados. Eu lembro o cheiro das pastas. E eu mantive isso. Então eu sinto que eu consigo, me permito naturalmente, o meu modus operandi é esse de agir de forma intuitiva, pela essa herança cultural da minha mãe. Pratico isso também. E quando você olha, parece ser a coisa que mais retorna, sabe? Quando você fala, não devia ter seguido esse conselho, né? E o seu corpo, você estava ansioso, com úlcera, né? Tipo, pô, sua intuição. Tudo É óbvio que dizendo que não. não. Mas o doutor falou, né? Então, pra quem é cético, eu digo isso pra quem é cético. Os caras que são céticos, é uma conta de ROI, sabe? Você quer ter ROI? Segue seu corpo. Segue o seu feeling, que não é a sua intuição, né? A sua intuição tá em outro lugar, além do seu gut, mas cada célula do seu corpo, eu vejo que tem muita inteligência acumulada. E o caminho não é linear. Então, quando a Maísa me convidou para o podcast, vamos falar sobre disciplina, eu fiquei pensando que eu sempre quis vencer, assim, mas mais do que vencer, eu quero vencer e viver de uma maneira satisfatória e brilhante. Então, como fazer isso? Eu acho que tem que ter uma expansão em várias áreas, né? Se você está atingindo suas medalhas, mas a sua alma não se expandiu, você pode ficar tranquilo, vai estar bem no seu rosto que você não se realizou fazendo aquilo, né? Você vai estar frustrado. E aí, você venceu ou perdeu? Né? Tipo, Exato. então a intuição é o caminho obrigatório, ao meu ver, para conseguir essas duas coisas, sabe? Porque eu vi isso na faculdade. Eu olhava lá na frente, os professores de 65 anos, discussão de altíssimo nível sobre criar as leis da universidade, sobre conceitos filosóficos, e aí a gente ia tomar café e todo mundo mesquinho, fazendo fofoca. Então, exatamente. Não que eu não faça, mas sabe, tipo, eu tinha 17 anos, era muito nítido o contraste. E aí, pra mim, sempre foi isso. Eu quero vencer e viver de uma maneira brilhante, né? Você só vencer. Eu sempre, como gostei muito de liberdade desde cedo, e me recuso a me vender pro sistema, vamos colocar dessa forma. Então, eu sempre tive essa corda sendo puxada dentro de mim de, ok, você vai vencer, mas de que maneira, né? Como você vence importa tanto quanto você vencer ou não. E aí depois você olha pra trás e fala, nossa, se você tiver tempo, você vai vencer, sabe? É só uma questão de você colocar um passo na frente do outro. E um exercício bem legal que às vezes a gente pensa no poker, que recentemente foi me lembrado, que eu fazia na faculdade. Eu entrei na faculdade e falei, quantas provas eu vou ter? Então eu tinha certinho quantos por cento cada matéria equivalia ao meu currículo. E no poker hoje eu tenho, claro, mais ou menos quantos anos eu vou jogar. Então quantos por cento dos dias que eu vou jogar hoje representa. E isso faz com que as coisas fiquem mais em escala, sabe? Então, resumindo, eu acho que a intuição é o melhor jeito de você ter ROI, né? Os caras que são muito cabeça fechada, você quer crescer muito, escuta a sua intuição. E a segunda coisa é colocar em perspectiva quantas coisas left você tem, né? Quantos minutos left, quantos podcasts desse left vocês têm nos próximos 10 anos, né? Nos próximos Não, 2. Nesse ano, já me deu desespero quando me falaram, gente, ano tá acabando. Eu falei, ai, tem tanta coisa pra fazer ainda esse ano. Então, e essa questão, a gente falar, essa questão da intuição é fortíssima, porque você pode atuar em todas as áreas da sua vida, né? Mas assim, para você chegar e começar a se escutar, você precisa se entender, você precisa ter clareza. Então, por exemplo, vocês trouxeram muito essa questão do valor de liberdade. A liberdade é uma coisa muito forte para vocês, mas mesmo a liberdade, às vezes ela pode ser um motivador ou pode ser um sabotador. Então, é muito essa questão, quando você tem esse autoconhecimento, você se entende, as
pessoas te enxergam, porque é claro para você e a sua energia transmite. Então, isso é muito bacana. E essa questão da intuição, quanto mais você cresce, né, na corporação, um dia eu estava falando com uma líder, que era quase tipo uma VP, né, da Delta Airlines, né, que era a empresa que eu trabalhava. Eu falei para ela, eu falei assim, como que você faz para tomar decisão? Ela falou, eu uso meu gut feeling, que é usar a intuição, porque eles não têm tempo, são muitas reuniões, são muitas coisas. Então, assim, a intuição não ajuda só, né, nessa trazer mais satisfação para a sua vida, né, você encontrar o seu propósito, mas ajuda você a ser mais eficiente nas tomadas de decisões, no que você, como você cuida dos seus filhos, como você se relaciona, assim, só traz um ganho. Então, é muito legal que a gente está conversando sobre disciplina, mas a gente está trazendo vários outros pontos que estão associados e usando a sua intuição, com certeza, e a sua disciplina, você vai ter sucesso, assim, não tem como dar errado. Se você faz, se você se esforça, se você tem esse pensamento de como é que eu posso melhorar, o que mais tem aqui de oportunidade, o que eu não estou enxergando, é o que você falou, pode levar o tempo que for, mas você vai atingir o resultado, não tem como dar errado. E falando sobre essas virtudes, eu vejo que a coragem é uma virtude muito importante nesse processo de ter disciplina e conectar de aplicação na intuição, né? Se você não tem coragem, você não segue sua intuição. E aí você fala, não sou intuitivo. Não, você na verdade está sendo pouco corajoso. E por outro lado, uma grande parte do tempo, o caminho não vai estar claro, né? Então a intuição é para dar o próximo passo e ver qual vai ser o próximo passo depois do próximo passo. Porque na teoria as coisas funcionam muito bem, né? Até a hora que você vai fazer. Aí você fala, Aí a sua sombra aparece, aí os seus blind spots ficam nítidos, e aí tem o que no outro te machuca e você precisa aprender e evoluir com aquilo. Então eu vejo que a intuição ela é um caminho muito certeiro, porque você vai para o próximo passo que vai te abrir mais caminhos e vai te deixar mais livre e para mais caminhos. Só que muitas vezes vai estar escuro, né? E aí vai de você ou não se colocar ali naquele lugar. E não tem, vou adicionar uma coisa também, assim, e não tem jeito, assim, eu também, assim, nesses últimos 7 anos eu estudei muito esse conceito de manifestação, espiritualidade, física quântica, para entender como tudo isso, né, estava associado. E assim, por mais que você visualize, que você mentalize, que você faça mantras, que você reze, se você não agir, você não vai materializar. Então você tem que usar a sua intuição para saber, ok, é esse caminho, esse outro caminho, mas é o seu agir que vai trazer resultado, né? Então, Sim. Isso é... Tem um exercício muito legal, que é como você faz essa garrafa levitar, né? Então eu vou tirar essa garrafa daqui e vou trazer ela para cá. Então você mentaliza justamente essa garrafa saindo dessa minha mão e subindo para essa mão. Bastante tempo, coloca uns 2 minutos ali. E aí depois que você acabou esses 2 minutos, você pega e levanta, né? Aí você faz ela levitar. Tem que agir, né? Não tem como. Tem como, exatamente. Podia funcionar só ir na academia sem fazer exercício nenhum e as coisas acontecerem, né? Mas infelizmente não é assim que acontece, né? Não basta só ir no espaço. E apesar disso, essa questão dos progressos, né? Então, você quer saber quem você não quer ser, quem você quer ser, qual é a sua disciplina no longo prazo, mas apesar de tudo isso, tem um terceiro ponto nessa minha caminhada que foi muito importante, que foi a disciplina dos pequenos progressos. E nos momentos mais difíceis, um livro que mudou muito a minha forma de executar é um chamado Mini Hábitos, que é você criar uma miniatura de um hábito a ponto de ser ridículo, que você consegue fazer mesmo no seu dia mais cansado antes de dormir. Então, quer ir pra academia. O que seria um mini hábito pra você, Isabela? Tipo assim, a coisa mais besta. De ir pra academia? E no malhar. Final é ir pra academia. Certo, você tem que fazer hoje antes de dormir em algum momento. Tipo agachamento, 10 agachamentos. 10 agachamentos, pode ser um. Fácil de fazer. Outro é 1 agachamento. Vai fazer hoje, né? Não, se não aí fizer, morri, né? É isso é um mini hábito muito bom. E aí você faz pequenos progressos. E por um bom tempo, o meu mini hábito era passar pela porta da academia. Ou sair da porta de casa. Então, você falou brincando, né? Não é só entrar na academia, mas muitas vezes é entrar pela porta da academia. Uhum. Então, esse progresso constante, às vezes, é só a miniatura, porque a vida acontece, né? Você tem 2 filhos, tem trabalho, 1000 coisas acontecendo, morando fora. E aí, como você faz? Então, é miniatura e bate em outra virtude, que é a questão da humildade, né? Que é um baita desafio. Então, a gente fala, não, a gente é pé no chão. Não, mas se não for pra ganhar, no mínimo, isso eu nem quero fazer. Se não for pra emagrecer 18 quilos no primeiro semestre, não me chama, né? Não for pra ficar bombada Sabrina Sato, não vou. Aí ela tá 20 anos fazendo exercício. Sim, nossa, faz todo sentido. Esses pequenos progressos é a disciplina que aí eu acho que conecta com a disciplina mainstream que é divulgada.
putz, no pain, no gain, mas o no pain, no gain não pode matar sua alma, né? Tem que ser um micro. Então, essa é algo que funcionou muito ali em 2020 para frente, nos momentos que mais precisei, coloquei esse mini hábito, tinha um board lá que eu dava um tique em vários mini hábitos, desde como o poker é um trabalho online, 95% do tempo e 5% do tempo ao vivo, os torneios, tinha um checklist lá que era mandar mensagem para family, friends and family. Então todo dia eu escrevia uma mensagem, tipo, uma linha. Era um mini hábito, porque senão eu nem ia falar com ninguém nunca, né? Tava na pandemia, jogando em casa. E é algo que, essa disciplina de fazer pequenos progressos sempre, em todas as áreas, faz com que a peteca não caia. Quando você está entregando muito, você olha para trás e fala, uff, hoje o dia foi intenso, né? Agora eu preciso fazer, deixar o quarto organizado para minha parceira não ficar brava. Você fala, nem a pau, né? Já fiz demais. Não, mas não é deixar o quarto organizado, é tirar a cueca da cama, né? Que tal? Sabe? Não é limpar a casa toda. Esse corte eu vou fazer questão de enviar para o meu marido. E aí esses mini hábitos, a disciplina flui, sabe? O músculo é feito, não tem como. Luigi, é muito legal, assim, que você trouxe essa questão, assim, dos pequenos passos, né? Porque, assim, isso faz total a diferença. Isso, assim, quando a gente estuda, né, inteligência emocional, não sei se já fizeram, né, algum curso de inteligência emocional, você analisa o perfil das pessoas, e tem diversos perfis. Eu era um perfil dominante, então, assim, o que era o perfil dominante? O perfil dominante era o perfil que tinha uma baita de uma meta, e aí, assim, eu queria só aquela meta, queria atingir aquele resultado. Só que aí eu ficava frustrada porque eu ainda não tinha atingido aquele resultado. Então, assim, por isso que é muito importante você definir, que nem você falou, pequenos hábitos, quebrar essas metas. Então, assim, ok, eu quebrei essa meta, legal, atingi, vamos celebrar. Porque isso ajuda você a se manter motivado. O fato de você celebrar, assim, e a celebração, gente, pode ser, juro por Deus, assim, tipo, pegar um sino e fazer assim, tipo, legal, que eu consegui, ou pelo menos, vou tomar um sorvete, ou eu vou fazer, sei lá, eu vou tirar 30 minutos do meu dia para só fazer coisas para mim. São pequenas coisas, você celebra porque você manda pro seu cérebro que você está no caminho certo. E aí você continua, entendeu? Então, assim, isso é muito, muito bacana de fazer também. Sim. Não, que vocês falaram muito sobre essa parte do autoconhecimento e para mim o que você falou agora, né, de tipo olhar para o longo prazo, vem muito num lugar de sonhos, de você entender quem você é, o que você quer. E para mim, quando eu fui me conhecer, na verdade foi uma libertação, porque antes assim era quase como se eu sou refém de mim mesma. O que aconteceu, eu vou agir daquela forma porque é como eu sou, então não tem como mudar. E aí, quando você começa a se entender, você fala assim, nossa, é possível fazer diferente, é possível entender, então assim, vou fazer aqui, não sou uma pessoa que faça exercício. Não, dá para aprender a ser uma pessoa que faz exercício. Então, acho que tudo é aprendível. Tá, né? Porque assim, eu tive uma cliente essa semana que a gente tá falando muito de fazer exercício, esse tipo de coisa. Então, assim, ela hoje tá mais sedentária, ela não tá fazendo atividade física. Sou eu. Então, a gente tá conversando sobre isso. E não era eu, olha só. Desce, vai caminhar. Assim, movimento gera mais energia, isso é verdade, isso é real. Então, assim, vai caminhar. Você pode fazer 10 minutos, começa com 10 minutos. Pode ser que no começo você não vai sentir os resultados. Por quê? Porque você tá sedentária, você não vai conseguir ver o resultado. Mas se você persistir, você vai começar, tipo, a sentir mais energia, mais movimento, sabe? Você não vai precisar ficar tomando muito de café, né? Porque às vezes a gente toma café, usa outros mecanismos, assim, pra ter energia. Mas então assim, é muito importante a gente parar para observar esse tipo de coisa, porque às vezes o que acontece? A minha cliente, o que ela vinha na cabeça dela? Então o pensamento faz com que você haja, né? Então assim, o que vinha na cabeça dela? Ai, eu tenho que caminhar, né? Ai, que droga, tenho que fazer isso por obrigação. Então você acha que você vai se animar? Se você já pensa que você está fazendo isso por obrigação, e quando você manda para o seu cérebro que você está falando que você vai fazer por obrigação, ele não consegue nem aproveitar, porque você já está pensando isso, é por obrigação. Então você já assim, estou fazendo por obrigação. É dessa forma que você vai sentir. Mas se você fala, nossa, eu vou fazer porque eu vou me sentir melhor. Você dá a oportunidade, ou mesmo antes de você começar a fazer atividade física, você se pergunta, nossa, o que eu vou aprender com tudo isso? O que isso vai me trazer? E aí você vai ter as suas respostas. E sobre esse aspecto de se auto-superar,
muitas vezes me coloquei num lugar ali e falei, acho que eu nem gosto tanto assim de mim mesmo para economizar, né? Então, eu vou criar um hábito de economizar e a minha recompensa é gastar, é isso. Adorei. Então, vamos fazer exercício e a recompensa é fumar um cigarro, já era. E algo que... Porque é algo do ser humano, não da essência, mas de você... Os vícios são mais fáceis de serem nutridos do que as virtudes, naturalmente. Uhum. E algo que sempre funcionou pra mim foi me conectar com ideais através de biografias. E isso pode ser feito de qualquer... Hoje tá muito fácil, né? Podcast, né? Só você... praticamente qualquer pessoa muito legal, assim, que tá mais extrovertida e mais aberta, ela tem um podcast na internet falando sobre algo que fez ela vibrar coisas que ela quer sentir. E para mim, quando eu entendi atributos desse cara que eu admiro, ficou mais fácil. Porque às vezes você tá identificado com uma parte sua que você nem gosta tanto, né? E que não é você, mas é uma parte sua que vai passar. Então, assim, você realmente nem devia gostar dela porque ela é uma parte meio ruim mesmo. E aí, quando você se abre, tá, eu admiro essas 3 pessoas. Então, como que ela reagiria nessa situação? É algo que, para mim, funcionou muito e me colocou num caminho algumas vezes mais virtuoso. E aí um disclaimer é que chegou um certo momento que eu falei, putz, construí essa vida dos sonhos que eu queria, né? Agora, putz, deu nós, chegamos. E aí eu entendi a duras penas que for every new level, there's a new devil. Então cada caminho novo vai ter um chefão diferente, que você achou que era aquilo. E tem um autor que eu gosto, chama Nassim Taleb, e ele fala sobre o erro de predição de dopamina. A gente é muito bom em idealizar. Só que você é muito ruim calculado na sua idealização. Então, por que é muito legal você fantasiar o mundo? E eu adoro, né? Sou muito sonhador, bem dominante também, faço todas as minhas metas Aí na hora que vem a realidade, é diferente, porque na minha bolha de previsão, ela deixa de calcular várias coisas. E quando vem a realidade, é muito diferente. E nesse contexto, você ter essas pessoas que você admira faz com que fique um pouco mais leve, pelo menos na minha experiência, de um pouco menos sobre mim, mais sobre a aventura daqui até ali, sabe? Daqui até o próximo posto. Porque tem partes minhas que eu não gosto. E aí eu ainda tô aprendendo a curar e soltar, me desidentificar disso, né? Então, é algo que nessa trajetória de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal me ajudou. E por fim, tem um livro que é muito bom, chama O Poder do Hábito. Eu li ele em 2013, mas ele é o pior livro de todos. Era assim, incrível, né? Aí eu apliquei de 2013 a 2015. Eu falei, mas não funciona. Não funciona. Tipo, eu apliquei, eu li o livro inteiro e apliquei. Rotina, gatilho, como que era? Era gatilho, rotina e decisão e motivação intrínseca. Porra nenhuma, é uma abstração frágil. Ok, para certas pessoas funciona. Para outras não funciona. Por quê? Porque eu entendi que quando a minha sombra tomava conta, não tem gatilho, rotina e decisão, sabe? A força é muito maior. Porque é como se você... tem um livro bem legal, chama Switch. Como mudar quando a mudança é difícil. E aí ele fala, imagina que o seu cérebro é como se fosse um menino meio franzino, uma mulher franzina em cima de um elefante. O seu cérebro consciente é esse menino franzino conduzindo o elefante. E o cérebro inconsciente é o elefante. Se o elefante quiser ir para a direita, você acha que ele vai para a direita ou não vai? Ele vai para a direita. Porque é um elefante de 5.000 quilos sobre um cara de 50 quilos, ou 70, 90 que seja. E aí ilustrou, de certa forma, o quanto os seus impulsos inconscientes têm que ser levados nessa equação. E muitas vezes é igual ao modelo do mercado financeiro, né? Aqui na minha conta deu certo. E por que o sistema quebrou em 2008, né? Pô, vocês não consideraram um monte de coisa, né? Então, não consideraram nessa que questão tinha da gente. que puta bolha, enfim. E eu acho que nessa questão da disciplina você tem que considerar que existe uma parte de você que talvez você não goste tanto, que talvez não vai te ajudar o seu higher self, né? Talvez você tá querendo se destruir. E aí, como você lida com ela é muito importante. Não é o seu cérebro inconsciente, são analogias diferentes. Que aí vai você se nutrindo, né? E esse processo de evolução, ele vai se manifestando e acontecendo de diversas formas. Eu gosto de observar muito... olha como ficam suas mãos na hora que você acorda. É muito curioso. Tipo, se você dormiu bem, muito... Repara o dia que você acordou com a mão fechada e lembra o que você sonhou, sabe? Tem várias pequenas nuances. Repara como fica seu pé enquanto você come. E aí você vai vendo quanto o seu elefante toma conta do seu corpo físico e toma conta do que você sente. E, por último, eu já vivia no modo meio pandêmico desde 2016. Trabalhar em casa, home office, bem isolado e tal. E eu sempre fui bastante extrovertido na faculdade. E aí eu vi o quanto você conviver em sociedade importa. E o quanto o seu significado, o seu senso de propósito, ele tá sempre uma corda conectada com outras pessoas.
Então, às vezes a liberdade de se isolar, ela te coloca mais num lugar de redução de significado do que de propósito. Então, a gente não está em sociedade à toa, né? Não que você tenha que se corromper pela sociedade, mas o seu senso de significado, e vários psicólogos falam isso, ele vem da sua percepção sobre como você age e interage com o outro. Sim. E aí, misturando tudo, eu acho que seguir a intuição tira toda essa teoria e fala, qual é o meu próximo passo agora, né? Ok, é isso. Passa. Não, mas você trouxe tanta coisa, tem uma mente muito criativa, né? Você sabe disso, né? Que você vai A mãe pegando. facilitou. Eu adorei isso. Mas é muito legal, assim, de observar, assim, tudo que você traz, mas algumas coisas que me marcaram foi essa questão que às vezes você falou que você é dominante, né? Então, assim, na verdade, a gente se coloca que a gente é, mas na verdade a gente não é, a gente está. Porque eu, por exemplo, eu já rodei por todos os perfis ali que tem, né? Não sei se vocês já ouviram falar do DISC, que é um assessment que você vê, que você analisa, eu já rodei. Então, assim, às vezes a gente coloca assim, eu sou procrastinador. Você não é procrastinador, você está procrastinador. E às vezes você está procrastinador, por quê? Porque você não tem clareza do que você quer, né? Então, porque quando você tem clareza do que você quer, você vai e faz. Então, assim, ou você não tem clareza, ou você não entende sobre o conhecimento, você não tem conhecimento sobre o assunto. Então, isso é uma das coisas que você me trouxe, que eu falei, não, vou trazer. Você pode sempre, você pode se reinventar Verdade. todos os dias, entendeu? Só que você tem que querer. E quando o querer é absoluto, você passa fome, você sai do seu emprego, você tem coragem, mas a gente não tem clareza. É muito difícil ter clareza. E por que tem clareza? Você falou sobre esse negócio de viver em sociedade. Então, assim, a gente está aqui para viver em sociedade, porque a nossa mente, ela mente. Ó, tá, gente, mente. Por que ela mente? Você tem, né, até os seus 35 anos, você formou a sua identidade, né? Então, assim, você formou a sua identidade, então, sei lá, eles falam desse número 95%, mas o que eu quero falar é que a maioria dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações, elas são inconscientes. É como se virasse um hardware e você não tem consciência, né? E a gente, além disso que é inconsciente, a gente não está olhando pra gente, a gente fica olhando pro outro. Então, se eu, sei lá, se o Dani, Isa, virar pra você e falar assim, Isa, você precisa melhorar isso. Então, a gente tá sempre olhando pro outro, a gente não tá olhando pra si. Então, é onde a gente se perde. Então, a gente precisa viver em sociedade, porque o outro é tipo um espelho pra gente, que vai trazer o que a gente precisa fazer, melhorar, entendeu? Senão a gente se perde nos nossos próprios pensamentos, sentimentos, emoções. Então foi muito legal. Eu não saberia dizer por que o Daniel falaria isso pra Isabela. Não tem nenhum motivo. Quais são os pontos? Gente, não, primeiro que eu ia começar com eu não perguntei nada. Mas, gente, é real. A gente tá sempre olhando pra grama do vizinho. A gente não tá olhando pra si. E no final, a vida, o alto desempenho é uma competição de você mesmo, né? Então, assim, eu lembro muito no esporte, eu era até meio assim, eu vivia na minha própria bolha, não sei se também era muito bom, mas eu não ficava olhando para os outros, eu ficava olhando para mim, então eu tava sempre assim, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso, entendeu? Porque aí você não perde o foco, né? Se você ficar sempre, não, preciso resolver a vida daquela pessoa, não, aquela pessoa tem isso, não, aquela pessoa precisa melhorar isso, você perde a sua oportunidade de evoluir, de crescer, de atingir o que você quer. Então, isso é importante, assim, de trazer. E eu vou fazer esse corte pro João, porque ele fala que eu invento a régua. Eu falo assim, mas é lógico, eu não sei. Ele fala assim, mas quem que tá fazendo isso? Eu falei, não sei, porque eu não tô olhando para as pessoas. Eu inventei que eu quero isso. E o João que lute, né? Esse que é o problema, né? Não, primeiro que quando o Luigi começou a falar, eu fiquei lá, eu voltava na intuição ainda e você já tava no elefante. Eu falei, meu Deus, como é que tá falando? Não tô conseguindo acompanhar, tem muita informação nova pra mim, então tá sendo demais, assim, muito bom. Obrigada pela entrega de vocês. Aí eu até me perco aqui, porque eu tô viajando, pensando nas possibilidades, mas queria perguntar uma coisa para Fernanda, como essa disciplina influenciou na sua forma de liderar e inspirar as pessoas, principalmente aí no mundo corporativo, o seu time, como que foi isso para você? Eu acho que assim, o jeito que você inspira, né? Se você tem bons hábitos. Então, eles viam, né, que eu era disciplinada, assim, era muito engraçado, né? Quando eu trabalhava na Delta em São Paulo, eu não levantava nem para tomar café, sabe? Assim, aquelas coisas. Eu tava sempre lá
focada, parada. Então, isso, assim, vai inspirando. O jeito que você é, e se você tem resultados, se você é promovida, ou se você entrega, as pessoas gostam de se relacionar com você, isso se expande. Então, isso, naturalmente, não é só você provar que você atinge, as pessoas veem pelas suas atitudes, né? Então, é muito assim, a gente fica querendo provar os resultados, mas a gente prova os resultados pela forma que a gente é. Os resultados falam por si. Né? Então, assim, os resultados sempre falaram por mim. Então, pela forma que eu falava, pela forma como eu me portava, pela forma como eu me apresentava. Então, aí as pessoas iam ficando inspiradas por conta disso. Na verdade, eu nem contava para as pessoas. Eu tenho várias histórias sobre isso. Eu não queria que as pessoas me associassem. Eu tinha essa questão da humildade, né, Luíde, que você trouxe. Então, eu tinha vergonha de contar que eu tinha competido às Olimpíadas, eu não queria ficar me expondo, eu não queria que as pessoas achassem que eu me achava. Então, tinha amigos meus até o ano passado, né, como teve as Olimpíadas, eles quiseram fazer um evento na Delta, então eles sabiam que eu era olímpica, eles me fizeram apresentar, né, num evento grande. E os meus amigos do time, que já me conheciam há bastante tempo, um deles não sabia. Então, ele me conhecia há 4, 5 anos. Ele falou, Fernanda, eu te conheço, você nunca falou sobre isso? Então, porque eu queria isso, eu não queria que as pessoas só associassem. Por quê? Também existia um grande peso, ficar sempre falando, ela é olímpica, porque eu sentia num primeiro emprego que eu entrei, que as pessoas achavam que eu estava sempre competindo, e eu não estava competindo, eu era super de time. Primeiro eu competi o individual e depois eu competi em grupo. Então eu não queria só que eu tivesse sucesso, eu queria que o grupo tivesse sucesso. Mas como eu tinha essa assinatura que eu era olímpica, as pessoas também naturalmente queriam competir comigo. Então eu também cansei um pouco disso, desse negócio só competição, 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 é cansativo, sabe? Então eu acho que por isso eu também não queria muito contar. Só que aí no final alguém sabia, então alguém sabia que contava para outro alguém, que não sei o quê. Mas eu falo que assim, foi muito mais até valorizado nos Estados Unidos do que no Brasil. O fato de eu ter essa questão que, nossa, ela é uma atleta, ela não sei o que, foi sempre muito, muito valorizado e bem quisto, assim, pela organização. Então, é bem bacana isso. O Luigi, que eu fiquei pensando, deve causar uma inveja, sua vida cada hora num lugar. Aí o pessoal pensa, meu, que vida fácil desse menino, entendeu? Tá cada hora só viaja, e aí ninguém tá vendo o seu outro lado, né? Que só vê essa parte do que você fez para conquistar e a disciplina e como que você lidou até aí para ter o que você tem hoje, ou há um tempo atrás, mas ninguém tá vendo todo o seu esforço, o nível de dedicação que você tem na sua profissão. Acontece isso mesmo? O pessoal tá olhando só sua vida no Instagram de viagem? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Sobre compartilhar, assim, eu gosto de compartilhar coisas boas porque eu acho que carecem de referências e eu gosto de me conectar através de coisas que são bonitas, belas e inspiradoras. Então, quando estava muito difícil, assim, no segundo ano de carreira, eu falei, bom, se isso aqui não der certo, né? Se o poker tinha um acordo com meu pai de quanto tempo eu ia jogar até ser economista de novo, e eu coloquei skin in the game. Eu falei pra minha madrasta que se não desse certo, pode cancelar minha mesada, que em um ano eu ia fazer dar certo. Eu falei, agora eu vou fazer dar certo, né? Não vou deixar isso acontecer. E aí eu falei, bom, se mesmo se desse errado, eu faria, né? Então eu comecei a compartilhar ideias que eu tava estudando que eram aplicáveis no poker. Então pra mim compartilhar sempre foi natural, com águas baixas, né? Quando tá a favor e a contra. Então não me pega tanto isso. Agora, sobre essa questão de como as pessoas sentem, tem uma frase de um professor que eu gosto muito que fala: só eu sei o que eu não conquistei, né? Então, por mais que pareça que eu tenho êxito, eu sei o que eu não conquistei. E quando você sonha alto, ainda tem aquela sensação de, putz, se eu tivesse feito isso, isso e isso, eu teria. E não é sobre conquistas materiais, é sobre satisfação interna. Então, eu gosto de compartilhar porque eu acho que faltam referências, né? Se hoje eu tô vivendo a vida que eu sempre quis, foi porque 10 anos atrás um jogador compartilhou e me deu uma referência boa. Eu faço por isso. E no Brasil isso é muito contraindicado. Você ficar compartilhando coisas muito boas, né? Porque aí, o que vem de bom você indicar? Mostrar as coisas boas que você tem? Geralmente não muito, porque a sua luz, ela, por uma questão física, né? Se você liga um poste do lado de uma casa, o que vai acontecer? Sombra. A luz projeta na casa e tem uma sombra. Então, a sua luz, assim como a luz da outra pessoa, olha o seu background, mostra a sombra do background que eu tô, né? Você fala, eita, parece que podia ter planejado melhor. E isso acontece em outros contextos. Então, apesar disso,
eu gosto de compartilhar porque eu sei o quanto isso foi importante pra mim, sabe? O ser humano, tem uma psicóloga que fala, Virginia Satir, ela fala que a maior necessidade do ser humano é a necessidade de familiaridade. Então, por que que mamífero aprende pela retina? Você aprende vendo. Então, como que você anda? Você anda porque você viu sua mãe andando. E isso mudou minha vida, né? 10 anos atrás. Então, e hoje, até hoje muda minha vida. Eu olho pra frente e falo, como eu quero estar daqui 10 anos? Que é esse processo de reinvenção constante. Então, quando você está sempre se reinventando, a real é que mesmo quando você chega onde você quer chegar, se você não tá em harmonia com a vida não tem aquele sabor que você achava que ela teria, sabe? Sim. Em muitos outros momentos, os desafios, eles te tornam mais satisfeitos do que o conforto. E então hoje, apesar de estar vivendo umas coisas muito boas, tem certos desafios que você não prevê, né? Então, muito legal viajar pela Nova Zelândia e fazer uma road trip. Até você chegar numa vila que não tem ninguém, acabar a luz, né? E aí? Tem outros desafios que surgem no caminho. E assim, eu vejo muito assim, como é importante assim você entender o que é importante para você primeiro, né? Porque assim, não adianta você só focar em resultado, sucesso, esse tipo de coisa. Se espiritualidade é importante para você, você precisa ter esse momento na sua rotina para se conectar com a sua Sim. espiritualidade. A família é extremamente importante para mim. Eles são meu gás, eu amo meus filhos, o meu marido, e isso assim me leva. Então assim, estar bem com eles, em harmonia com eles, me faz ter mais sucesso no trabalho. Às vezes a gente tem essa tendência de só focar, assim, resultado, trabalho, 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 mas a gente esquece dos outros pilares. Então a gente precisa sim sustentar os pilares de se conectar com a sua espiritualidade, com a sua intuição, cuidar do seu corpo, você precisa ter energia e disposição. Você precisa também estar bem nos seus relacionamentos. E se você estiver bem nesses 3 pilares, aí sim você vai ter um grande sucesso na sua vida e na sua área profissional. E não é sobre entregar tudo, dá certo quando você equilibra. Não dá para sempre equilibrar tudo perfeitamente, mas você vai. Então, assim, você fala assim, ok, agora eu tô focando tanto no trabalho, peraí, eu tenho que lembrar da minha saúde, porque se eu não estiver bem com a minha saúde, eu não vou ter disposição para ir no trabalho. Meus filhos, meu marido, é muito importante para mim, eu tenho que estar bem com eles. E quando você tem esse equilíbrio, você consegue criar uma rotina, né, e um sistema que a gente fala, para te dar tudo isso, aí você consegue ser bem sucedido. Então, assim, isso é muito importante. Não é só sobre Sim. entregar e Os delivery. sistemas, realmente, os sistemas é o que faz você ter consistência no longo prazo, né? Não ficar focando em meta e sim em sistemas de rotinas que vão te levar para frente, com certeza. Esse fim de semana a gente teve uma discussão e aí eu ainda tô absorvendo ela, ainda tá assim, mas foi meio marcante para mim, que a discussão era: você é o que você é em todos os lugares. Uhum. E aí para mim era assim, não, eu sou uma profissional melhor do que uma amiga, ou do que, tipo, porque eu me dedico mais. E aí a conclusão que a gente chegou no final não, é tipo, você é a mesma pessoa em todas as áreas. E se você, tipo, parar para refletir, tipo assim, ó, sim, você é essa pessoa aqui no trabalho, na amizade, no relacionamento. Foi bem frustrante para mim perceber isso, mas deu algumas mudanças de vida no sentido de entender que, assim, não dá para roubar no jogo, de, assim, sabe, tirar férias da vida e achar que tudo vai ser resolvido. Assim, no final você é a mesma pessoa e você só deu uma enganada de, tipo, subiu, mas a base ali não tá, sabe, fundamentada. E aí foi uma mudança para mim de, assim, tipo, quase pedir férias, Isabela. Mas o João falou, mas Isa, pro resto da vida que você precisa. Então vou fazer no final de semana. Vou fazer no fim de semana e organizar as minhas trajetórias e os meus pontos. E a minha mãe me ensinou isso quando eu tinha uns 8, 9 anos. Todos os dias ela me obrigava a lavar a louça. Ela falava, hoje a louça é sua. Ok, muito feliz, queria jogar computador e eu tinha que lavar a louça antes. E aí ela falava, enquanto eu lavava a louça, mais ou menos, como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Nossa, eu ficava maluco. Porque eu tinha que lavar a louça bem, né? Porque eu queria ser bom em outras coisas. E é bem realista, como você faz algo de um lado, parece que reflete do outro na hora. Enquanto a Fernanda falava sobre essa questão de sistemas e equilíbrio na vida, me vieram 2 ideias que é muito importante você definir o que significa sucesso para você. Então, muitas vezes a disciplina ela vem como um caminho para você viver a vida que você quer viver.
E qual é essa vida, né? Então você tem que definir sucesso pelas suas próprias regras, porque senão você vai fazer tudo que a Fernanda falou, de você cuidar da sua Sim. energia, cuidar da sua família, cuidar do seu corpo, cuidar da sua espiritualidade. Ué, eu não tô feliz, não tive o sucesso que eu queria. É, porque lá atrás você não definiu o que era importante pra você. Isso por um lado. E por outro lado, eu vejo que a sociedade, no geral, pelo menos no Brasil ali, né, cristianismo muito forte, ela coloca que é muito feio você ser egoísta. E pra mim sempre foi muito óbvio que se você tem um mínimo de é, honestidade intelectual, todo mundo é egoísta. Sim. Como assim todo mundo é egoísta? Pera, você tá sem ar, você vai dar o ar pra quem? Primeiro pra você. Então, por que você gosta de fazer o bem pro outro? Porque você se sente bem. Então, em primeiro lugar, não tem problema nenhum ser egoísta. A questão é você ser mesquinho, ser ganancioso, a parte distorcida do ego, não ter um ego. E é algo que sempre me impulsionou, sabe? Tá tudo bem. E quanto mais coerente eu fui com esse meu ego, mais eu pude ajudar os outros. Paradoxalmente, sabe? E olhando pro lado, as pessoas que ficaram, não posso ser egoísta, tem menos capacidade de energia, de intelecto, de outros recursos da vida para contribuir. Então, o que é você fazer o bem? É você estender a mão pro próximo, certo? Se você não tem mão, você não tem estender a mão pro próximo. E eu acho que nesse processo de evolução, você consolidar o ego de uma forma que ele te empodera, assim, sabe, a cereja do bolo? Tipo, vem um pouco antes, né? Vem um pouco da base, mas tá tudo bem você ter ego, não tem problema, sabe? A disciplina, ela vai nutrir. Tipo, ok. Luigi, eu amei o que você trouxe, essa questão assim. E a gente tem que tomar cuidado com o valor que a gente dá pro egoísmo, porque não é egoísmo se cuidar, olhar pra si, ter tempo pra você. Você precisa desse tempo. As pessoas que têm essa questão, eu só preciso me doar, fazer, porque não, porque aí você não tá bem. Quando você tá bem com você mesmo, que você tá 100% com você, é quando você vai poder ajudar todo mundo. Só que as pessoas querem ficar se doando, dando e oferecendo aquilo que não tem. Então você não consegue entregar, você não consegue entregar no nível de eficiência, porque você não tá bem. Então é isso, é muito esse olhar assim, você tem que ter esse equilíbrio de entender o que é importante para você, o que é prioridade, se cuidar, porque aí sim você vai entregar o seu máximo potencial. Do contrário, Sim. você esquece. Uhum. A gente fica patinando, né, quando a gente não se conhece. Você fica se esforçando no lugar errado, usando sua energia onde não deveria, porque você não sabe nem o que você quer, né? E aí não vai fazer sentido nenhum, e aí vai dar frustração, porque você não tá conseguindo e... E que justamente com isso, como fazer para então pensar, né? A Fernanda falou, primeiro vem o pensamento e aí vem esse comportamento. Para algo que funcionou muito para mim foi, tá, então se eu tivesse todos os recursos disponíveis, como seria a minha vida? Ou se eu trabalhasse, me dedicasse como eu sei que tem que ser feito, como e as coisas dessem certo, tivesse um pouco a vida me empurrando também, né? Não é só remar, o rio tem que estar a seu favor muitas vezes. Como seria a minha vida na minha área financeira, na minha área profissional, na minha área afetiva? E ter esse desenho, eu fiz isso em 2015, num livro do Tony Robbins. Justamente, nos 10 anos seguintes, eu vivi tudo aquilo que eu queria viver. E eu lembro que tive uma experiência um pouco dissonante, assim, de dissonância cognitiva, em 2019, 20, estava na escola, e numa escola de yoga, e aí um professor perguntou para o outro, você vive a vida que você queria viver? Você pensa, sua vida está hoje como você queria que ela fosse? E ele falou, não. Aí ele perguntou pra mim, naturalmente que sim, né? Era algo tão distante não estar, porque eu tive essa oportunidade de desenhar. Então, não é só você pensar, né? Você tem que estar num estado emocional de segurança física, de segurança afetiva, e assim você chega e fala, se tudo desse certo, como seria a minha vida? E aí vai trabalhando pra chegar, sabe? Então tudo deu certo. Como funcionou esse podcast daqui 5 anos? O Elon Musk vai estar aqui? Só chama, né? Gente, é física quântica, tá? Eu fui assim no ponto, estudar espiritualidade, física quântica, inteligência emocional, tudo que vocês podem imaginar. Porque nos anos que eu vim aqui para os Estados Unidos, não é que eu estudei fazendo curso profissionalizante, como crescer, como ter promoção. Foi tipo investindo em autoconhecimento e entendendo. E no final das contas, assim, quando você estuda sobre física quântica, você entende que o universo quer te entregar. Mas o difícil é você ter esse querer verdadeiro, saber aonde você quer chegar. Se você sabe onde você quer chegar e você age, né? De pouquinho, ninguém conquista de, sei lá, sair do 0 para ir pro 1000. Isso é mentira. Então, assim, tem várias coisas na internet que falam, eu vou mudar a sua vida em 21 dias. Faça isso que você vai ter um grande resultado. Não é assim. Tudo é sobre consistência, disciplina, e aí as coisas vão se montando, né? Então, assim, é que nem pensar numa receita de bolo. Você tem a receita de bolo. Se você tirar o bolo antes da hora,
você não vai ter o resultado, você não vai ter o bolo. Então, isso é muito importante. Então, assim, o querer verdadeiro é o que muda tudo. Então, quando você não tem esse querer verdadeiro, a vida te leva, são 1000 prioridades, né? É trabalho, é filha, é namorada, sei lá, são os pais, são 1000 coisas, você fica assim. Mas quando você firma no que você quer e você tem clareza, as coisas vêm. O universo quer te entregar, porque tudo é energia. Universo, me ouça, você sabe que eu sempre repito, quero ser bilionária. Mas eu tô, Você tem eu que tô com conviver com pessoas paciência, eu tô com bilionárias, ó, fica a paciência, porque antes eu queria antes dos 40, agora eu já falei, não, se até o fim da vida eu for bilionária, tá tudo bem. Então, assim, me tornei uma pessoa bem mais paciente, evoluir, mas um dia o universo já tá escutando aí sempre. Mas É bilionária de dinheiro, é isso. Bilionária financeira. Dinheiro, financeiro. dinheiro. Legal. Bilionário Mas, financeiro. Má, É, tem De que- saúde, provavelmente você já é, né? Não, isso é uma coisa muito importante, porque quando eu queria ser milionária aos 30, mas aí eu não falei do quê, aí eu fui de dívida, aos 30 eu tinha 1 milhão de dívida. Então você tem que ser muito específico quando você fala em desejo. Mas você tem que tomar cuidado com a especificidade, porque, por exemplo, tem muitas coisas que você desconhece, entendeu? Tipo assim, Sim. às vezes a gente tem que ter uma meta, mas assim, você não vai saber exatamente todos os detalhes como que vai ser, entendeu? Você tem que criar uma meta para aquela coisa acontecer, só que você não tem consciência de como aquilo vai acontecer, entendeu? Então isso é uma coisa que... E outra dica, assim, por exemplo, se você quer, por exemplo, que isso aconteça, você também precisa conviver com bilionários. Como que o bilionário age? Como que o bilionário pensa, sabe? É Do outra que coisa vivem? que... O que se Eu alimentam? tô Eles vivem. tô tentando evoluir o meu paladar. O João não Você já consegue fez essa entender conta? isso. É que Eu tá meio falo pra caro ele. pra conviver com um bilionário. Você já fez essa conta, Maísa, de quanto que um bilionário gasta por dia? Não. É muito curioso. Não. Pensa assim, o que seria gastar muito? Eu tive fases de entendimento emocional disso. Quando eu descobri que um cara ele tinha um aluguel de 250 mil reais, eu fiquei meio ofendido. Eu falei, que isso? 250 mil no aluguel? Nossa, que bala. E aí, se você olhar o bilionário, ele pode gastar, né? 10 milhões de dólares por dia. É surreal. É surreal. Tipo, e Olha, muitas vezes a pensa o vida... tanto de empresa que eu ia ter, Isabela, se eu Não, fosse uma eu tô bilionária. torcendo. Total. O poder de transformação que você tem com um recurso é muito grande, né? Por isso que você tem que ser antes, né? Você tem que ser capaz de administrar esse dinheiro. E é algo que Eu já tô eu vi acontecendo pronta. Exato. Não tô E aí pronta tem que ainda colocar na não. frente. Mas isso foi uma descoberta de assim que me ajudou muito a acelerar o meu processo de transformação, que foi assim, eu poderia ser uma bilionária agora? Não. Eu tenho que mudar quantas vezes? Nossa, muitas vezes. Então, eu não posso ficar apegada a quem eu sou, porque quem eu sou não tem o resultado que eu quero ter. Então, Sim. eu preciso me transformar, mudar, aceitar. Como a Fernanda falou, nossa, preciso me inspirar, entender, conhecer, conviver, porque eu não sou essa pessoa, mas eu acredito que é totalmente possível, mas eu preciso estar disposta, né, a mudar, a entender que não é errado, porque quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, era como se assim, eu vou deixar de ser quem eu sou. E aí, para mim, era esse apego de assim, tipo, nossa, vou perder minha essência, se eu mudar, se eu virar outra pessoa, eu vou me perder nessa jornada e, na verdade, você vai se descobrindo novas pessoas. É quase como se a gente é um ser infinito também para dentro. Então, você vai descobrindo, Caramba. se transformando e aí, assim, nossa, tem uma jornada, o Luigi falou, né, do videogame lá que muda, é quase assim, um videogame infinito pra gente ir descobrindo e jogando. Mas é isso mesmo, a gente brinca assim, né, que é como se fosse uma cebola, né? A gente acha que a gente sabe quem a gente é, e você vai tirando as cascas. Aí que você descobre, mas é um processo, né, que a vida inteira, encarnações, né, para quem acredita nisso, é um processo. E não se limitar, né? Quando a Maísa comentou sobre... eu achava que ia deixar de ser eu mesma. E eu não penso nisso, não pensava nisso sobre o que eu sou, o que eu quero. Eu só ia vivendo. E achava que sabia muito o que eu queria. Então eu não precisava parar pra pensar nisso. É tipo, por que as pessoas ficam se perguntando o que elas querem? Elas não sabem? Tipo... Não é óbvio que elas sabem o que elas querem? E então nunca fui tão um lado me ajudou, porque eu nunca fui tão apegada ao que eu sou, porque eu pensava assim,
Sei lá, gente, só vai. Não fica pensando muito, só vai, continua aí, só continua essa jornada. Então não tinha esse apego, mas também não estava olhando internamente, sabe? Não parava para pensar, tá, onde eu tô hoje é onde eu queria estar ou não? Ou eu cheguei aqui, caí aqui. E aí, claro, depois de mais velha, né? A maturidade obrigou a parar e falar assim, é isso, porque o tempo tá correndo, enquanto você não pensou, os anos estão passando, enquanto você não parou para refletir, você também tá perdendo tempo, né, de se preparar, de estar com pessoas que vão te ajudar a conquistar o que você gostaria. Então, acabei que foi depois de, sei lá, depois dos 30 que eu parei para refletir e falar assim, tá, o que que eu quero? Mas eu sempre sou bem do time do Luigi, o que eu não queria eu sabia. Olhava a vida de alguém, tipo algum executivo que tinha essa vida muito de exploração, assim, que a pessoa vivia viajando para o trabalho, não tinha tempo para a família. Eu tinha muito claro, isso eu não quero ser. Se isso for o sucesso, que eu fiz administração, né? Então, se isso for o sucesso de um executivo, eu não quero. Eu quero ter outras coisas, mas isso eu não quero, porque eu quero ter a família, eu quero ter tempo, eu também priorizo minha liberdade, então eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter liberdade de estar em lugares diferentes. Na época eu nem imaginava que eu podia trabalhar da minha casa, mas eu tinha isso muito claro do que eu não queria, e ainda do que eu quero as coisas ainda não são tão absurdamente definidas assim, mas como esse desapego, né, acaba ajudando a gente, né, a se permitir ser diferente também, né? Porque a sociedade fala assim, você devia fazer isso, depois aquilo. Aí quantos anos você tem? Então agora você deveria já estar fazendo aquilo, né? E a gente fica apegado nisso também, né? E esquece de olhar para saber, tá, é isso que você quer? É o que a sociedade está dizendo que na sua idade deveria estar sendo feito? É isso que você está buscando? Então, é esse desapego, se conhecer, entender qual é o seu lugar ali e seguir, né? Então... E sobre a intuição, né, vem muito disso. E aí é o que te dá paz, o que faz sentido e as coisas vão acontecendo, né? Isa, é muito legal que você trouxe essa questão da autenticidade, né? Eu estava ouvindo hoje um podcast, não sei se já ouviram falar da Mel Robbins, e ela fez um podcast com um cara que era um PhD em Harvard, e ele estava falando sobre isso, sobre essa questão de você tem que ser autêntico, né? Tipo assim, você veio para o mundo para trazer sua verdade. O que acontece é que a grande maioria, né, ele tava trazendo um estudo que 2/3 das pessoas vivem em silêncio. Elas não falam o que elas querem, elas não trazem autenticidade para fora. E isso não traz, assim, propósito, né? Não traz fulfillment, porque você não está sendo quem você veio para ser. Então, é muito importante essa questão de você ter a coragem, Luigi, você trouxe isso no começo, né, do podcast, você ter a coragem de ser você mesmo, porque é isso que você veio trazer. Né? Você não veio ser a massa, você veio para ser diferente. Né? Então é uma coisa que é bem bacana. Boa. E coragem para ser diferente, né? Um mundo que a gente está vivendo, todo mundo mostra e a gente quer ser o mais parecido possível com outras pessoas, porque ser diferente não é tão fácil assim, então reconhecer isso é realmente grandioso. Mas fala, Luiz, você ia falar alguma coisa. É que existem formas de você ir ativando isso, né? Tem um livro muito bom, chama Arte do Impossível, de um americano chamado Steven Kotler. Ele escreveu bastante sobre flow e performance. E aí ele fala para você listar 25 curiosidades suas. Então, por exemplo, eu gosto de poker, eu gosto de yoga, eu gosto de tênis, eu gosto de papelaria, eu gosto de ambientes inspiradores, eu gosto de Lego, adoro snowboard. E aí ele sugere para você achar intersecções entre esses interesses. E aí quando você acha essas intersecções, então no meu caso eu trouxe Lego, papelaria e poker. Eu fiz um curso para aprender a visualizar os dados usando Lego, que você mantém o mesmo significado reduzindo a complexidade. Então ficou muito mais eficiente entender como o jogo em alto nível funciona. Legal. E naturalmente isso foi acontecendo de eu ser autêntico. Então, às vezes a pessoa já se sente tão cobrada, por que a pessoa não fala do que ela quer? Porque já está sendo cobrada de todos os lados. Agora vocês vão. Não vocês, né? Agora a sociedade vem e fala que tem que ser diferente. Outra cobrança fala, porra, nem a pau, né? E não é muito não é sobre te cobrar novamente, né? Não é a gente mesmo. Você se sentir pesado. Me fala o seu interesse, né? Olha os interesses e vai de dentro para fora. Sim. Sabe? Sim. Que aí as coisas vão fluindo. Então,
não negociar com traficante, é um termo que eu sempre uso. Eu não negocio com traficante. Tipo, não negocio, sabe? Tropa de elite, tipo, E o que significa o traficante? É o meu lower self, que quando eu enxergo, eu não faço negócio com ele. É o lower self da minha família. Não vou negociar com o lower self da minha família. Vocês querem falar, tchau, faço o que vocês quiserem. Eu sei que isso é você projetando a sua vida não vivida na minha vida. E eu tenho consciência disso e não vou deixar isso entrar. E aí fica mais fácil. Então, ser diferente não deve ser um novo peso, né? É só uma guia, uma estrela. Tá, puta, posso ser diferente, tá tudo bem. E ser diferente é quem eu sou. E aí, quem eu sou é muito do que eu amo. Achar essa intersecção e trazer isso pro dia a dia, né? Mini hábitos, ambientes, podcasts. E hoje em dia tá cada vez mais fácil. Ambientes digitais. Puta, que sonho, né? Você se nutrir com informações legais, enfim. Não, dá pra gente aprender sobre a gente em tudo, né? Eu aprendo muito assistindo filmes e séries, porque aí eu fico observando, eu falo assim, nossa, por que eu senti isso? Tipo, nossa, despertou uma coisa aqui em mim que eu não conhecia ou que eu não estava ciente. O que o personagem estava fazendo que eu fiquei dessa forma? E também fazer esse exercício assim, o que eu gostava quando era criança de jogar? Nossa, eu gostava de xadrez. Por que eu gostava de xadrez? O que é que me intriga nesse jogo que eu acho interessante? E aí você vai se conectando assim, nossa, é isso que eu gosto. Gosto de desafio, de estratégia, de mexer ali os pauzinhos e ver um resultado diferente. E aí você vai aprendendo sobre você de uma maneira didática, né? É muito legal. Mas olha que legal, gente. 4 pessoas aqui, cada um processa informação de uma forma diferente. O Luigi é com os livros, é com as coisas criativas e vai. A Maísa aprende com séries. Eu sou com as minhas estruturas, estudando. A Isa é de uma outra forma. Então, assim, é insano querer ser igual, né? Sendo que cada um é completamente diferente. Imagina se todo mundo tivesse essa coragem de ser você mesmo, assim, sabe? O mundo seria um mundo muito melhor, mais feliz, mais completo, sabe? E então é muito bonito, eu acho. Eu fico muito empolgada. Eu descobri isso dos meus trabalhos, a beleza das pessoas serem diferentes, porque era assim, o que eu odiava fazer, a outra pessoa amava. E aí, pra mim, era mágico, porque eu não precisava mais fazer o que eu odiava. Agora tem outra pessoa que ama que aquilo que eu odeio. Fazendo. Exato. Então, eu falo que eu sou viciada em pessoas diferentes, porque assim, nossa, tudo que eu odeio, alguém vai amar fazer. E se a gente se juntar, aí, tipo, é mágica. Porque aí a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Exato, imagina se todo mundo tivesse a coragem de falar, de se expressar, de mostrar, a gente seria um mundo muito mais eficiente, muito mais. Ô, gente, e se vocês pudessem agora falar com a pessoa de vocês de 5 anos atrás, o que vocês diriam para ela? Olha, gente, eu tô orgulhosa de mim. Gente, eu tô orgulhosa, assim, eu saí de uma empresa, imagina, eu mudei para os Estados Unidos por conta dessa empresa, com 1000 benefícios, eu tava com uma carreira sólida lá, e eu tive a coragem de ir atrás de um sonho, né? E assim, eu tô orgulhosa de mim por ter seguido isso. Eu estudei, eu fui estratégica, eu fui levando em paralelo, e eu fiz o que eu queria. Eu morria de medo de abrir uma empresa, eu nunca imaginei que eu iria abrir uma empresa na minha vida, e eu fui lá e fiz. Então, assim, hoje eu diria pra mim, Fernanda, parabéns, você está no caminho certo, mais coisas estão por vir, espera, tenha paciência, persiste, mostre o seu trabalho que o resultado vai vir. Então, isso que eu diria pra mim. No passado, olha, seria diferente. Eu falar, Fernanda, tá faltando isso. Então, eu sou uma pessoa mais leve. Como é gostoso trazer leveza e você aproveitar a sua jornada, entender os seus ganhos, pequenos ganhos, ter prazer durante o processo. É isso que faz a vida feliz. Não é você só atingir o resultado, é você aprender a ter prazer durante a jornada. E você, Luigi? Falaria para olhar que muitas das principais decisões são as pessoas querendo evitar um estresse grande. Então, no momento que eu tiver um grande estresse, para eu entender o que eu estou querendo evitar, e aí tomar uma decisão com mais recursos. Muito bom. E, Fernanda, qual que é o seu motto? Eu tava falando pra Isa, né? Eu falei, gente, qual que é? Eu acho que, assim, never give up, né? Então, assim, eu sempre passei já por muitos desafios, a carreira de profissional não é fácil, inventei de vir para os Estados Unidos grávida, de 7 meses, nunca planejei fazer isso na vida. Estados Unidos, caramba.
Tipo assim, não planejei isso, aconteceu, mas assim, isso só me fortaleceu. Então, assim, never give up. Eu acho que assim é um moto muito forte assim para mim, mas um que está muito presente, que eu tenho incentivado muita gente, é essa questão de movement fuels more energy. Então é uma coisa que eu tô falando para todo mundo sobre isso, gente. A vida é sobre movimento, né? E Einstein já falava isso, né? A vida é como andar de bicicleta. Para você ficar em equilíbrio, se manter em equilíbrio, você precisa continuar pedalando. Então, eu acho que é essa combinação desses dois. Muito bom. E para você, Luiz, qual que é o seu moto? Ousar e fazer. Ousar, fazer o que você mais aspira a fazer lá no fundo, que as coisas vão dar certo. Muito bom. Hoje, gente, a gente entendeu que disciplina não é sobre rigidez, é coerência, é constância, é caminhar com propósito, mesmo quando o entusiasmo acaba e cada um encontra o seu jeito, né, de praticar. A gente viu aqui várias formas, viu essa jornada de autoconhecimento também, então é muito possível, né, que todos possam se inspirar e ter aí a vida dos sonhos, ser mais disciplinados e conquistar aquilo que desejam. Luigi, Fernanda, foi demais ter vocês aqui. Eu acho que vou ter que escutar umas 5 vezes para conseguir assimilar todas as coisas e conseguir colocar em prática de tão bom que foi. Obrigada de verdade pelo tempo de vocês aqui com a gente e por toda a entrega, e foi assim, sensacional, de verdade. E ela tava nervosa, gente. Porque ela falou, não conheço muito o Luigi. Sim. E eu falei, não, relaxa. Obrigado a vocês, foi super confortável, familiar, aconchegante, e deu pra ver o quanto vocês colocaram ali de atenção e zelo, né? A apresentação. Pô, mas tá descrevendo melhor do que eu me descrevo? Pô, manda esse texto aí depois, por favor. Eu também falei, eu falei, Isa, por favor, me manda. Foi sensacional. Irado, parabéns. É um trabalho de investigação e a gente fez isso, na verdade, pra gente mesmo. A gente falou, a gente quer ter essas conversas, a gente quer aprender esses assuntos e se divertir. Então, no final, a gente é que tá fazendo aquilo que a gente quer conquistar e realizar. É pra conversar com vocês que a gente fez esse podcast. Gente, eu amei. Prazer é nosso. Prazer é nosso, eu amei de verdade. Foi meu primeiro, eu não sabia o que esperar, mas eu amei de verdade. Assim, acho que criar esse ambiente que a gente fala, que não tem muita preparação, não tem uma estrutura, sai o que é de verdade, sabe? A gente não vem com um script na cabeça, ele simplesmente flui. Então, eu achei muito, muito legal. Parabéns pra vocês. Imagina, foi demais, demais. Obrigada mesmo.